Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos colorados. Hoje o Vila Nova volta a campo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time goiano vai enfrentar o Clube do Remo em Belém. Nesta quarta rodada começou ontem com 3 jogos e os dois clubes perderam posições. O Remo perdeu a liderança para o Santa Cruz, que venceu o Imperatriz por 2-0, e o Vila Nova perdeu posições para o Jacuipense, que empatou com o Botafogo da Paraíba por 1-1, e também para o Manaus, que ganhou do Paysandu por 2-1. Em contrapartida, mesmo sem jogar, o Vila ganhou essa posição aí do Paysandu, né, que piorou o seu saldo de gols. Então, neste momento, o Remo é vice-líder com 7 pontos. O Vila Nova é sexto colocado com 4 pontos. Antes de falarmos do jogo de hoje, vamos contar um pouquinho aqui da história entre essas duas equipes. No retrospecto, 10 jogos, 2 vitórias do Vila Nova, 4 vitórias do Remo, 4 empates, 10 gols colorados, 14 gols azulinos. Estes são os dados lá do futebol de Goiás para Clube do Remo e Vila Nova. Bem, com esses jogos na Série C que acontecem normalmente só de semana em semana, os treinadores sempre têm um tempo muito interessante para preparar as suas equipes. O Vila, até gravei, sobre isso logo após o jogo contra o Ferroviário. Para mim, o Vila fez uma partida de boas ideias, mas de fraca execução. Como não conseguiu executar bem as ideias, acabou perdendo para o Ferroviário. A goleada acho que foi muito mais fruto de um desleixo do time na reta final do jogo. A partir do momento que tomou o segundo gol, o Vila largou a partida e passou esse resultado, que era para ser um jogo apertado, acabou deslanchando ali nos minutos finais. O técnico Bolívar vive um processo de construção dessa equipe e ele precisa dar sinais mais claros de que tipo de time ele quer construir. Ele quer uma equipe mais reativa, ele quer um time mais de posse de bola, ele quer construir um time que consiga ser as duas coisas, seja de um jogo para o outro, dentro do próprio jogo. Tudo isso são desafios para o Bolívar. O meio campo dele tem sido um ponto de constante mudanças. Por exemplo, ele tem uma dúvida, vou até colocar a provável escalação do Vila aqui hoje. As escalações hoje muito raramente são confirmadas antes do jogo. Me desculpe, esse aí é o Remo. Fabrício, John Lennon, Rafael Donato substitui Simon, que foi expulso, Adalberto, Mário Henrique. É uma defesa que já está se consolidando, desde o início da competição. A característica de meio campo dele está basicamente fomentada em uma dúvida: Derli ou Pablo? Ele vai utilizar um volante pegador ou ele vai utilizar um volante com melhor saída de bola? Lá no Castelão ele utilizou o Pablo. Agora ele alimenta essa dúvida. O Dudu é o outro jogador do meio campo e o Biancucci. Os homens de lados, Lucas Silva por um lado, o Thales pode reaparecer no time, no lugar do Rodrigo Alves, e o Rafael Lucas lá na frente. Muita gente tem pedido o Henan, e acho que já era merecido o técnico colorado dar uma oportunidade ao Henan desde o início do jogo. O desempenho do Rafael Lucas não é bom até o momento. O melhor momento dele pelo Vila foi o segundo tempo contra o Manaus, quando ele teve uma boa participação ofensiva, mas nos outros jogos o desempenho sempre muito fraco. Eu até me envolvi num debate com o Joãozão lá na 820 nesta semana, em que ele fazia uma defesa contundente da presença desse volante pegador. E esse é um pensamento muito comum, que a Série C é uma competição muito disputada, ela deve ser disputada na garra, na vontade, na disposição, aqueles jogos faltosos.
Eu já penso que é possível você ter ideias diferentes, mesmo na Série C, que é uma competição de orçamento parecido, de um baixo nível técnico. Até imagino que em um cenário como este, boas ideias, modos diferentes de jogar, tendem a ter melhores resultados do que em outras competições com maiores variações, seja de qualidade de elenco ou financeiras. Mas o que o Bolívar precisa ter é uma convicção maior do que ele quer, porque eu não tenho nada contra treinador que muda time todo jogo. Acho que isso aí é um tabu. Time que está ganhando não se mexe. Não vejo por esse lado. Mas o treinador precisa fazer modificações pela confiança que ele tem nessas modificações e não pela desconfiança naqueles que estão saindo. Olha, vou pegar um time que se atira muito para o ataque, vou jogar mais posicionado para tentar explorar o contra-ataque. Natural. Vou pegar uma equipe que tem muita fragilidade por um dos lados do campo, vou fazer duas modificações no meu time, colocar jogadores, um lateral mais agudo por aquele lado, um ponteiro mais agudo por aquele lado, para conseguir explorar isso. São adaptações absolutamente naturais. A não ser que você tenha um time que é capaz de chegar e impor o seu jogo em qualquer campo, sob qualquer circunstâncias. E acho que não é este o caso da equipe do Vila Nova. Mas vamos ver, né, qual time que o Bolívar vai colocar para hoje. Eu vou trabalhar nesse jogo, comentá-lo pela Rádio Bandeirantes. Mostrar aqui também um pouquinho quem é o Remo, né? Quem é o Remo para este confronto. Vinícius, aquele goleiro que começou a carreira na base do Vila Nova, né? Já está lá no Remo, se eu não me engano, desde 2017. Você tem aí o Rafael Jansen, jogador oriundo ali do futebol nordestino. Está na segunda temporada dele na equipe do Remo. O Fredson, jogador já experiente, né, zagueiro aí de 28 anos. Passou já pelo Sampaio Correia, equipes lá do Sergipe, do Ceará. Não é muito conhecido nacionalmente. Mimica, aquele mesmo que jogou pelo Vila Nova no início dessa década. Outro ex-Vila Nova, Marlon, lateral esquerdo, recentemente atuou também pelo Criciúma. Então somente na defesa aí 3 ex-jogadores do Vila, né? Vinícius, Mimica e Marlon. Lucas Figueira, volante que estava no CRB no ano passado, era reserva, né, do CRB no ano passado. Aliás, ele esteve no CRB nas 2 últimas temporadas, não somente no ano passado. O outro volante, o Gelson. O Gelson às vezes atua aberto pelo lado direito. Jogador que no ano passado estava no Operário Ferroviário. Chegou a atuar na base do Goiás aí em 2015. Júlio Rush, volante formado no Coritiba. Passou aí por Atlético Mineiro, por Londrina. Figueirense também, agora está no Remo. No Remo ele tem um papel um pouco mais avançado, que ele faz uma espécie de um meia pelo lado esquerdo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o esquema do Remo. Djalma, lateral direito, já jogou no Paysandu também, mas está fazendo, vamos dizer, uma dobra de laterais pelo lado direito. Foi assim que ele atuou contra o Imperatriz, o jogo que eu vi aí nesse último final de semana. Eduardo Ramos, conhecido aqui do futebol goiano, jogou no Anápolis, jogou no Goiás. É um meia, mas que tem feito papel de segundo atacante na equipe do Remo. E o Charles, que é um atacante, estava na Inter de Limeira neste ano e um jogador perigoso no ataque do Remo. O treinador é o Mazola Júnior, que comandou o Vila Nova no início, né, do ano de 2017. Bem, eu acompanhei essa equipe jogando contra o Imperatriz segunda-feira. Mazola utiliza o time dele no 4-4-2, mais ou menos nessa disposição que está aí na tela. Com 2 volantes, um lateral, o Djalma também joga de volante, mas fazendo o homem ali pelo lado, o Júlio Rush fazendo uma espécie de meia pela esquerda, o Eduardo Ramos fazendo um ponta de lança mesmo, bem clássico. Em alguns momentos é ele quem fecha na área para concluir as jogadas que acontecem pelo lado de campo, é a cabeça pensante deste time.
Achei a equipe sem força pelo lado esquerdo, sem nenhuma criação. Imagino, inclusive, que é um lado que o Villa pode soltar um pouco mais o lateral. Vamos ver se o John Lennon faz jus, né? Se ele, se ele aproveita este tipo de oportunidade. Achei o Remo pouco criativo contra o Imperatriz, dependendo demais do Eduardo Ramos, porque pelo lado direito também o Djalma é um jogador de força, mas não é de grande técnica. Neste jogo ele pode até ser substituído, e aí o Remo mudaria o seu esquema, que o Eduardo Ramos seria recuado, e o Zé Carlos, aquele que jogou pelo CRB, Criciúma e diversos outros clubes, 37 anos, já pode pintar ali no comando de ataque com o Eduardo Ramos sendo recuado. Mas vamos ver o que o Mazola Júnior vai fazer. Basicamente contra o Imperatriz, foi assim que esse time funcionou. Beleza, gente? Para mim um jogo igual. O Villa tem condições até de vencer o Remo. Não acho que seja um bicho de sete cabeças, mesmo que estivesse liderando a competição até a última rodada. Vai ser um jogo aí neste padrão da Série C. É um jogo bem disputado, provavelmente bastante viril. O Villa tem tido essa proposta de um jogo mais técnico. Vamos ver se o Bolívar mantém essa postura para esse jogo de hoje. Gostaria de ver o Villa mantendo essa postura. Um time que joga mais com a bola, apenas trabalhando melhor as suas jogadas do setor ofensivo, né? Até porque o Villa, quando não executava bem essas jogadas no setor ofensivo, tomava muito contra-ataque, como tomou contra o Ferroviário. Por quê? Porque perdia a bola com facilidade. Insistência de jogadas individuais com o adversário com a defesa plantada, erros técnicos de passe, tudo isso facilita quem faz um jogo reativo, né? Imagino que o Remo vá sair para cima do Villa um pouco mais, mas o Villa também pode propor esse jogo de igual para igual lá no Mangueirão e quem sabe tenhamos assim uma boa partida. Boa sorte ao Vila Nova, tomara que o time colorado conquiste aí a primeira vitória fora de casa nesta Série C 2020. E você, colorado, qual a sua expectativa para o jogo de hoje? O que espera da escalação do Bolívar? Que postura você imagina que o Vila deva ter contra o Remo em Belém? Um abraço a todos vocês, bom jogo e até a próxima.